Olá, as pessoas me perguntam muito sobre a diferença entre as lipoaspirações, esse monte de nome diferente que tem das lipos, e elas querem saber o que significa cada um deles. Então vamos lá. A lipoaspiração, os primeiros relatos de lipoaspiração começaram no início do século passado, mas ela não tinha fins estéticos. A lipoaspiração começou a ter fins estéticos no final da década de 70. E desde lá, nesses últimos 50 anos, ela passou por muitos aprimoramentos, por muitas pequenas mudanças e acabou evoluindo, como todas as técnicas e medicina evoluem. Algumas dessas evoluções geraram brecha para algumas pessoas criarem alguns nomes específicos para aquelas pequenas evoluções. Tá? Então, por exemplo, a lipoaspiração ela começou sendo feita sem nenhuma infiltração de medicamento. E já na década de 80 passou-se a haver a infiltração de medicamentos, né? Tornando a lipo meio úmido, ultraúmido ou até mesmo tumescente. Com essa infiltração de medicamento já surgiu um novo nome, que era hidrolipo, ou seja, a pessoa colocava um medicamento, um líquido, juntamente com a lipo, e isso ia favorecer a realização daquele procedimento. Com isso também houve a possibilidade de você, junto com esse líquido que você colocava, adicionar alguns medicamentos, né? E no caso de você adicionar o anestésico local, você tinha a possibilidade de fazer a lipo com anestesia local e ela podia ser realizada em clínicas e consultórios preparados para isso. E daí mais um nome surgiu, que foi a Lipo Light, onde você fazeria a lipo só de algumas áreas pequenas, usando anestesia local. Bom, na década de 90, mais ou menos, você teve uma nova percepção da lipoaspiração. E daí não se aspirava simplesmente o corpo todo. Começou a perceber que você poderia aspirar mais em alguns lugares e aspirar menos em outros lugares, deixando um pouquinho de gordura, e com isso você ia esculpindo, modelando o corpo da pessoa. Além disso, nessa fase, passou-se também a aspirar a gordura superficial, pois no começo só se aspirava a gordura mais profunda. E daí veio outro nome, a lipoescultura, que você esculpia o corpo da pessoa. Nessa mesma época também começaram os enxertos de gordura e reforçou ainda mais a que esse nome de lipoescultura pegasse. Com a evolução, essa percepção da aspiração em determinadas áreas, ela foi modificando, assim como o comportamento da sociedade se modificou. Hoje o corpo sonhado não é o mesmo de décadas atrás. Então hoje tem uma nova percepção da lipoescultura e mais um nome, que são as lipos de alta definição, lipo HD, lipo 3D, lipo 4D, que nada mais é do que a velha e boa lipoaspiração, onde você vai lipoaspirar um pouco mais em determinadas regiões do corpo e deixar alguma gordura em outras regiões, modelando aquele corpo e até mesmo esculpindo aquele corpo e fazendo com que fique um corpo mais modelado, com uma aparência de um corpo mais malhado, muitas vezes até deixando o abdômen tanquinho modelado nessa gordura, tá? Então é assim, sempre foi lipoaspiração. A técnica não houve uma mudança muito grande, mas sim a percepção de como ela é feita. Além disso, a lipoaspiração ela pode ser assistida por alguns aparelhos. Como assim? Ela pode ter a ajuda de alguns aparelhos. Os mais comuns são o laser, e daí mais um nome, lipolaser, o ultrassom, lipo ultrassônica, e quando você tem uma vibração, um aparelho que faz vibrar a ponta da cânula, ou de forma elíptica ou de forma de vai e vem, você tem a vibrolipo. Então, na verdade, é a mesma lipoaspiração, só que com auxílio de algum equipamento, e esse equipamento vai facilitar essa lipoaspiração ou dar um resultado específico para alguma coisa que o cirurgião ou que o paciente almeje.
tá? Nós vamos entrar em detalhes em cada um desses métodos nos próximos vídeos. Então, em cada vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a lipoescultura e as lipos de alta definição. Vou falar também sobre as lipos assistidas, tá? Falar um pouquinho mais sobre laser, um pouquinho mais sobre ultrassom, um pouquinho mais sobre a vibrolipo. Mas todas essas técnicas nada mais são do que a lipoaspiração e algumas variações da mesma técnica. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, sigam os próximos vídeos onde a gente vai entrar em detalhes em cada um desses procedimentos. E deixa o seu like caso você tenha gostado. Abraço, até a próxima!